para o 24º domingo após Pentecostes, Mateus capítulo 25, versículos 14 a 30. Esse texto é parte de um discurso maior de Jesus, chamado discurso escatológico, que está relatado nos capítulos 24 e 25 de Mateus, e diversos desses textos são utilizados nesta época do ano, um tempo em que a igreja olha para a mensagem escatológica de Jesus, para o ensino a respeito dos tempos do fim. Assim também, muitas vezes, a própria leitura do Antigo Testamento e da Epístola também caminham nessa direção. Nesse texto de hoje, Jesus está continuando o seu ensino aos discípulos e, um pouquinho antes, ele havia relatado uma parábola em que ele começa dizendo exatamente o reino dos céus é assemelhado ou será semelhante a 10 virgens, a parábola das 10 virgens. E aqui, então, na continuidade, ele vai falar ainda sobre esse reino futuro, a manifestação futura do reino de Deus. Na parábola anterior, o ensino era a vigilância diante dos tempos do fim. É preciso estar vigilante sempre, pois não sabemos quando o Senhor virá. Essa era a mensagem. Agora, no trecho que nós vamos olhar hoje, Jesus foca, na verdade, o seu ensino sobre o que fazem os servos dele durante esse período de vigilância, durante esse tempo de expectativa. E, novamente, ele vai usar a figura de um homem que deixa um país ou deixa o local onde ele está e confia algo aos seus servos, depois então ele retorna. E naturalmente essa é uma figura sobre nós poderíamos comparar isso com a subida de Cristo ao céu, quando ele deixa visivelmente os seus discípulos, o seu povo, a sua igreja, e o seu retorno então no fim dos tempos. Olhamos então o texto, Mateus 24, versículo 14. Hospergar anthropos, apodemon e calesen tus idios dulus. Pois é assim que um homem, indo numa jornada, aqui nós temos uma forma no particípio, no seu uso predicativo, ou seja, relacionando essa forma do particípio com o verbo principal, que vem logo depois. Então, um homem deixando indo para uma jornada, chamou os seus próprios servos. Kai paredoken autois ta hiparchonta autu. E entregou para eles, paradidomi, é o verbo para dar ou entregar ou confiar algo para alguém. É usado, por exemplo, nas epístolas para a entrega da mensagem de um para o outro. Aqui diz, ele entregou para eles os seus bens. Então, a história ela se coloca dentro desse contexto de um homem que se prepara para viajar e chama os seus empregados, seus douloi, e confia a eles, entrega a eles os seus bens. Naturalmente que aqui nós vemos já, e esse é um ponto importante para entendermos a parábola, ou a história que Jesus conta, nós temos já um aspecto que nos ajuda a entender o todo. O Senhor, o dono, o homem, ele confia aos seus servos aquilo que lhe pertence. Há, portanto, uma relação de confiança aqui. Versículo 15. Kai ho men edoken pente talanta. E a um ele deu 5 talentos. Ho de dio. E a um 2. Subentende-se talentos. Rode hen, e a um talento. Recasto kataten idian dinamin, a cada um conforme o seu próprio, literalmente dinamin aqui seria poder, mas nesse contexto aqui a cada um conforme a sua habilidade ou a sua capacidade. Kai apedemesen, e partiu. Aqui temos o mesmo verbo usado no versículo anterior, e partiu. Ou seja, ele deu aos seus 3 servos, que ele chama aqui, dos seus bens, que aqui são descritos como 5, 2 e 1 talentos, respectivamente. Aqui é importante lembrarmos já de imediato, até para depois
quando se faz a aplicação desse texto, ou para quem for pregá-lo, que nós temos que cuidar com a palavra talento, que aqui é usado. Na nossa linguagem contemporânea, muitas vezes o termo talento ele é empregado como um sinônimo de dom. Deus nos deu dons e talentos, Deus nos deu capacidades, habilidades, oportunidades, enfim. Então a palavra talento, ela, de uma certa maneira, no contexto eclesiástico, ela se consagrou como um termo para dons que Deus nos dá. E temos que cuidar para não impor essa leitura que vem daqui, do nosso tempo, para dentro do texto bíblico. Aqui, claramente, talento é uma medida de dinheiro. Um talento não são dons, então, é dinheiro. Um talento, naquela época, valia algo correspondente a 100 moedas de ouro. Era muito dinheiro. Alguém fez um cálculo comparando o talento com o denário, aquele salário de um dia de um empregado, que este valor aqui, de 5 talentos, por exemplo, um empregado comum levaria 100 anos trabalhando para poder reunir um valor tão elevado. Isso, naturalmente, pode ser questionado, essa proporção, mas, em todo caso, o que fica bem evidenciado é que é um valor muito significativo. Ou seja, este homem é um homem rico, ele tem muitos talentos, ele tem muito dinheiro, tem muitos bens, e ele confia esses bens aos seus empregados, e aí um termo importante, uma expressão importante aqui, katatenidian dinman, conforme a própria capacidade, a habilidade, o poder de cada um de agir com aquele dinheiro, de trabalhar com aquele dinheiro para o benefício do seu Senhor. Então, nós de imediato, nessa história de Jesus, que tranquilamente, nós desde já podemos dizer, isso aqui retrata a vida dos filhos de Deus no mundo, nesse tempo em que entre a ascensão de Cristo e a sua segunda vinda. Então, um fator importante colocado aqui é que ele entrega para cada um os seus bens, ele confia nos seus servos, há uma relação de confiança, há uma relação de proximidade entre o Senhor e os empregados, e ele confia a cada um deles conforme aquilo que ele sabe que eles podem realizar. Ou seja, o dono da propriedade, ele não é injusto. Ele seria injusto se ele desse o mesmo valor para todos, aqui nesse caso, sabendo que eles teriam habilidades ou capacidades diferentes. Seria cobrar demais de algum, por exemplo, e ficar aquém da capacidade do outro. Ele conhecia muito bem os seus servos e, por isso, ele entregou os seus bens conforme o que cada um deles poderia fazer. Por aí a gente nota que há uma relação de muita proximidade entre eles. Continuando aqui, nós temos ainda uma palavrinha no versículo 15, mas ela parece estar mais relacionada ao que vem no 16. Então, eiteus poreuteis hotapente talanta labon ergasato en autois kai ekerdesen ala pente. Imediatamente, euteus é um advérbio que está relacionado então ao verbo que virá depois, tendo ido, o que recebeu, rolabon, nós temos aqui uma forma do particípio no seu uso predicativo, ou seja, no seu uso como um adjetivo, qualificando alguém. Então, logo imediatamente, tendo partido, aquele que recebeu os 5 talentos, trabalhou com eles, ergasato en autois, trabalhou neles ou trabalhou com eles, kai ekerdesen, e ganhou alapente, outros 5. Ou seja, ele soube trabalhar com aquele recurso que o seu senhor havia lhe confiado, e ele acabou ganhando mais 5. Não é dito aqui quanto tempo, a parábola anterior falava que não sabia quando o Senhor viria, isso não está em jogo aqui, não é esse o ponto, mas durante o tempo que ele teve, ele acabou ganhando mais 5 talentos, mais uma quantia, então, de recursos que ele entregaria posteriormente ao seu Senhor. Versículo 17, Rosaitos, rota dio e kerdesen ala dio. Da mesma forma, o que recebeu, nós temos que aqui incluir o labon, que está implícito nesse texto, o que recebeu os 2, novamente implícito, talentos, ganhou outros 2.
Esses dois servos, eles têm uma semelhança entre si. E possivelmente esse é um dos pontos importantes da parábola. A questão toda não é a diferença entre eles, há uma diferença de habilidade, evidentemente, mas o resultado, em termos proporcionais, é o mesmo. Os dois trabalharam com aquilo que lhes foi confiado e dobraram a quantia que haviam recebido. Os dois foram, dá para dizer assim, fiéis e trabalharam bem com aquilo que o seu Senhor lhes havia confiado. Versículo 18. Hodeto hen labon, apelton orixen gen, kai ekripsen to argirion tu quiriu autu. Aqui nós temos uma situação diferente. Mas o que recebeu partindo ou indo, orixen ele cavou a terra, e ekripsen e escondeu o dinheiro do seu senhor. Uma coisa interessante aqui, pode ser um detalhe pequeno, mas ele chama a atenção, quando se fala dos dois primeiros empregados, diz lá que eles foram e eles então usaram aquele recurso, trabalharam com aquele recurso dado pelo seu senhor e eles então tiveram um lucro. Lá naquele caso se usou o verbo poreuomai, eles foram a algum lugar. Aqui há uma mudança no verbo, aqui ele diz que esse que recebeu apelton, o verbo é aperchiomai, ele partiu. O verbo é diferente, ele pode significar a mesma coisa, evidentemente, podem ser vistos como sinônimos, mas é possivelmente uma forma do próprio autor, Mateus, chamar a atenção do seu leitor de que há uma atitude completamente diferente aqui no terceiro servo em relação aos dois primeiros. Os dois primeiros foram e fizeram o trabalho que deveriam ter feito. O terceiro partiu, se escondeu, por assim dizer, e também escondeu o dinheiro. Ele não trabalhou com o dinheiro lá onde os outros também haviam ido trabalhar. Versículo 19, metade polin chronon erchetai hokirios, tondulon e keinon. E depois de muito tempo, vem o senhor daqueles servos. Kai sinairei logon met auton. Sinairei logon é uma expressão idiomática que significa buscar prestar contas, ajustar as contas com alguém. Então ele vem novamente, o senhor dos servos, e ele vai ajustar contas com eles. Versículo 20, Kai proselton hota pentetalanta labon prosenenken ala pentetalanta legon. E, vindo, aproximando-se, o que havia recebido os 5 talentos, prosenenken, esse é um verbo prosfero, é um auriço segundo o verbo prosfero, ele trouxe, ele apresentou, daria para dizer assim também, outros 5 talentos, dizendo, Kyrie, pentetalantamoi paredokas, ó Senhor, 5 talentos a mim tu confiaste. Ide ala pentetalanta ekerdesa. Veja, eis, outros 5 talentos eu ganhei. Há que se notar aqui que há uma ênfase na ordem das palavras nos 5 talentos. O servo então diz, olha, eram 5 talentos que tu me deste. E aqui tem outros 5 talentos que eu ganhei, e eu ganhei para ti. Versículo 21, Efe auto hokirios autu, disse para ele o seu senhor. Eudule agate kai piste, bom, ó servo, bom e fiel. Epi oliga res pistos, sobre poucas coisas. Oliga, nós temos uma forma aqui do acusativo do adjetivo neutro. Então, pode se traduzir como poucas coisas. Sobre poucas coisas, tu foste fiel, es pistos. Epipolon se catasteso, sobre muitas, e aqui nós podemos admitir que polon é a forma do genitivo plural neutro também, de poli, de muitas coisas. Então, sobre muitas coisas eu te colocarei. Catistemi
é colocar algo, é confiar algo para alguém ou estabelecer algo. Eisel te eisten haran tu Kyriousu, entra para a alegria do teu Senhor. Chama atenção aqui essa frase do Senhor, que nessa nova etapa, e nós estamos aqui dentro de uma linguagem parabólica, então nesse mundo da parábola, nessa nova etapa, quando o Senhor retorna, ele, em primeiro lugar, ele elogia o seu servo e o chama de bom e chama de fiel, ou seja, ele foi um servo que fez aquilo que se esperava dele, ele foi fiel porque ele agiu da maneira como o próprio Senhor havia confiado nele, e então ele diz que sobre poucas coisas ele foi fiel. Era muito dinheiro, né? 5 talentos não era tão pouco assim, né? Mesmo que aquele homem fosse um homem bastante rico, mas chamar isso de pouca coisa parece quase um exagero. No entanto, ele diz sobre muitas coisas, eu te colocarei. E naturalmente que a gente fica indagando, saindo do mundo da parábola, a que Jesus pode estar se referindo aqui. É evidente, ele não nos dá indicações mais específicas de como aplicar isto, mas é no mínimo curioso que é dito que todo esse trabalho que o servo teve em render 100% de lucro para o seu senhor, a rigor foram sobre poucas coisas, coisas menos importantes, daria para dizer. E agora o Senhor vai colocá-lo sobre muitas coisas, e coisas que, nesse sentido, então, são melhores ou mais importantes. E, junto com isso, vem este imperativo, o verbo eis erchomai, é um imperativo auristo, eisel te. O imperativo auristo, muitas vezes, ele tem a conotação de algo de urgência, de algo para fazer logo, o foco está ali naquela ação, entra para a alegria do teu Senhor. Aqui nós temos uma forma de genitivo, alegria do Senhor, e os genitivos sempre se prestam a interpretações. A alegria que pertence ao teu Senhor, nós podíamos ver isso aqui como um genitivo possessivo, um genitivo, a alegria a respeito do teu Senhor. Parece que um genitivo subjetivo ou possessivo é o mais apropriado, a alegria que pertence ao Senhor, ou seja, o servo é convidado a entrar num ambiente de alegria que é dada pelo próprio Senhor. Essa alegria vem do Senhor. Naturalmente que aqui se pode imaginar, então, uma aplicação disto na vinda de Cristo, definitiva, para o chamamento dos seus para junto de si, onde haverá a alegria da presença do próprio Cristo. Versículo 22, proselton de kai ho ta dio talanta eipen. E aproximando-se também o que recebeu os 2 talentos, disse, Kyria, dio talanta moi paredokas. Senhor, 2 talentos tu me deste, tu me confiaste. Naturalmente que aqui nós vemos de novo um paralelismo com aquilo que foi dito pelo servo anterior. E continua, ide ala dio talanta ekerdesa. Veja, outros 2 talentos eu ganhei. É bastante semelhante à frase do primeiro servo, somente mudando aqui os números. Versículo 23, efe auto ho Kyrios autu, eu dule agate kai piste. Mesma coisa da reação ao primeiro servo, e disse-lhe o senhor dele, bom, servo bom e fiel, e pioliga res pistós, sobre poucas coisas tu foste fiel, e pipolon se catasteso, sobre muitas coisas, sobre muito eu te colocarei, te estabelecerei. Eisel te eisten haran tu Kyriousu, entra para a alegria do teu Senhor, ou a alegria que o teu Senhor vai te dar. Versículo 24, agora a coisa aqui muda de figura. Proselton de kai ho to en talanton, eilefos eipen. E aproximando-se o que recebeu 1 talento, disse. E aqui nós temos uma mudança significativa no verbo, no tempo verbal que é empregado. Nos 2 casos anteriores, se usa a forma do particípio auristo, do verbo lambano, labon, aquele que recebeu.
E aqui nós temos eilephos, que é uma forma do particípio perfeito. O perfeito na língua grega, ele focaliza uma ação completa ou resultado de algo, ou seja, uma situação presente daquilo que ocorreu no passado. É uma forma do autor aqui dizer, os outros dois receberam no passado aqueles 5, e eles então trabalharam, criaram uma nova situação. Este aqui, ele recebeu e continuou tendo isso como recebido, ou seja, não mudou nada. O foco aqui já não é mais no passado, no fato deles terem recebido aquilo, mas o foco está no fato dele ter mantido aquilo, ter continuado naquela situação. Ele não foi à frente, ou seja, ele não trabalhou com aquilo. Nada evoluiu, nada mudou. E então continua ele dizendo, Kyrie, egnon se hotic scleros ei anthropos. Ó Senhor, sabendo que tu és duro, um homem duro, scleros é um termo que significa algo endurecido, mas ele pode ter uma conotação, quando aplicado a uma pessoa, de algo, de uma pessoa rígida, dura e até impiedosa no agir. Então, ele vai dizer lá, eu estou sabendo que tu és um homem duro, um homem talvez impiedoso, teridson hopu uk esperas, colhendo onde não semeaste, kai synagon hoten u dies corpisas, e reunindo onde tu não espalhaste. Interessante que aqui o contexto não é um contexto agrícola, de plantio. No entanto, é uma situação que os ouvintes de Jesus conheciam muito bem. O contexto aqui é muito mais do uso de dinheiro. No entanto, o próprio servo utiliza uma linguagem metafórica para descrever o seu senhor. E com ela ele torna o seu senhor, de fato, um homem extremamente rigoroso, impiedoso e, por que não dizer, até injusto. Eu sei que tu és um homem duro, um homem rígido, tu tratas as coisas com rigidez, com dureza, e como? Tu colhes onde tu não plantaste. Tu recolhes onde tu não espalhaste, subentende-se aqui as sementes. Em outras palavras, o servo, ele deixa no ar essa ideia de que o senhor dele não é um homem confiável, não é um homem bom, não dá para se fiar nele. E por isso ele vai continuar dizendo, versículo 25, Kai phobeteis apelton ekripsa to talanton su entege. Aqui nós temos duas formas do particípio, phobeteis e apelton. E o primeiro possivelmente deve ser entendido como um particípio no uso predicativo, como um uso causal, e porque eu temi, apelton, indo, eu escondi o teu talento na terra. Então, phobelma é aqui, o temer, ao que tudo indica, usado no seu sentido de uma causa, de uma ação. Quer dizer, eu por causa do medo que eu tive de ti, eu fui e eu escondi o teu talento na terra. Ou seja, ele não fez isso a partir de uma confiança no seu Senhor, um respeito, etc., mas por medo mesmo. E é o que está explícito aqui nas palavras do servo. E aí ele vai dizer, ide echeis tosson, vê, aqui tu tens o teu. Quer dizer, tu me deste esse um aqui, eu estou devolvendo. Né? Eu sei que tu és um homem que não dá para a gente ter muita certeza da tua bondade, tu és um homem rígido, tu exiges aquilo que tu não deste, o que, aliás, não é verdade, né? Mas, em todo caso, por causa disso eu fiquei com medo e aí eu fui e eu escondi o dinheiro, toma aqui, esse teu dinheiro, tu me deste, é teu, fica com ele. Versículo 26. Agora é a reação do Senhor. Apocriteis de roquírios autu eipen auto. E, replicando, o Senhor dele lhe disse, poneré dule kai okneré. Nós temos aqui formas do vocativo, ó servo mau e preguiçoso. Edes hoti teritso hopu uk espeira. Tu sabes, edes é uma forma do mais que perfeito do verbo
Oida, perdão, o verbo oida, conhecer. Então, tu já conhecias, tu já sabias isso, era sabido para ti que eu colho onde eu não semeio e eu reúno onde eu não espalhei. Ou seja, estou tomando as tuas próprias palavras, tu sabias que eu era desse jeito? Pois é, e agora? Versículo 27. Edeise un balentai ta argiria mu tois trapezitais. Aqui nós temos uma forma de um verbo auxiliar, edei, é originalmente o verbo deu, e ele é usado como um auxiliar normalmente para verbos no infinitivo, e ele tem o sentido de algo que é necessário, algo que deve acontecer. Então, tu deverias, pois, lançar, Balém, ta argiria, o meu dinheiro, nos bancos. Ou seja, se tu não sabes trabalhar com esse dinheiro, o mínimo que tu poderias ter feito era ter colocado nos bancos. Kai elton ego, e eu vindo, e comissamen an to emon sin toco. Eu ganharia, eu teria para mim, então, o que é meu com lucro. Então, tu já terias feito alguma coisa, estaria bom, mas não fizeste nada. Versículo 28, arate un ap autu to talenton, kaidote to echonte ta deca talenta. Aqui o Senhor muda o seu interlocutor. Ele usa aqui um verbo no plural, de airo, é um imperativo auristo, arate. Os imperativos auristos, como disse, eles dão essa ideia de uma urgência, de uma ênfase naquela ação ali. Então, tomem, pois, dele o talento e deem ao que tem os 10 talentos. Versículo 29. Togar echonti pantidotesetai, kai periseutesetai. Pois, ao que tem, a todo aquele que tem, será dado e ele terá em abundância. Aqui nós temos o verbo periceu no futuro do indicativo passivo, ou seja, será tornado abundante para ele. Então, a todo aquele que tem, será dado para ele e ele terá então em abundância. Tude me echontos kai ho echei artesetai apautu. Mas do que não tem, também o que tem será tirado, artesetai, também temos uma forma do futuro passivo aqui, será tirado dele. São palavras que nos lembram outras palavras de Jesus no próprio Evangelho de Mateus. Depois nós vamos nos reportar a isso, porque nos parece que isso ajuda na própria interpretação do texto. Ele conclui, então, versículo 30, kai ton achreion dulon ekbalete eis tos kotos to exoteron. E o servo inútil, lancem para a escuridão externa, lá fora. Ekei estai ho klautmos, kai ho brigmos ton odonton. Lá haverá o ranger, o choro e o ranger dos dentes. Bem, esse é o texto. E algumas palavrinhas a título de uma tentativa de uma interpretação. Nós já comentamos que é importante lembrar que talento aqui não se refere especificamente a dons, poderia até alguém fazer essa aplicação, mas o termo talento aqui é um termo que refere-se a dinheiro, e é comum nas parábolas de Jesus, ou outras histórias que ele conta e outras parábolas em outros momentos, que haja uma atitude de um senhor que parte a confiança de algo que lhe pertence aos seus servos. Um ponto importante aqui, alguns pontos que a gente poderia destacar primeiramente, há uma confiança do Senhor nos seus servos, e há uma confiança em entregar para eles aquilo que lhe pertence, aquilo que é dele, que ele conquistou, enfim, e ele indo embora, ele não tem problema nenhum em deixar isso com seus empregados. Um segundo ponto é que nós não temos aqui, a rigor, 3 tipos de empregados, mas temos 2 tipos de empregados. Todos eles têm algo semelhante, que é a confiança do seu senhor, e eles recebem aquilo que o seu senhor sabe está dentro da sua capacidade. Ou seja, ele não exige de nenhum deles mais do que aquilo que ele sabe que eles podem fazer, na verdade. Os 2 primeiros, há apenas uma mudança no número, de 5 talentos, 2 talentos.
Os 2 primeiros recebem aquilo que o seu senhor lhes confia, trabalham com aquilo e isso rende algo a mais para o seu senhor. O terceiro, ele tem uma atitude bastante diferente. Ele age não na confiança do seu senhor, ele não faz jus também à confiança que o seu senhor tem nele, mas ele age na base do medo e age na base de uma atitude que vê o seu senhor como alguém mau, como alguém que exige muito mais do que deveria, que não, por assim dizer, não tem nem o direito de agir desse jeito. Uma pergunta-chave aqui nessa parábola, que todo pregador se defronta, mas o que nós poderíamos dizer que Jesus quer comparar ao falar em talentos, que é uma quantia em dinheiro? Seria dinheiro mesmo? Deus nos confia dinheiro nesse tempo em que Jesus não está conosco visivelmente e ele vai nos cobrar como é que nós usamos o nosso dinheiro? Ou nessa aplicação que é tão comum, esses talentos seriam, de fato, talentos no sentido contemporâneo, seriam dons, os dons que Deus nos dá, as habilidades, capacidades, oportunidades da vida. É isso que ele nos confia e cobra que nós usemos adequadamente? Ou então uma interpretação que também é utilizada por vezes, que os talentos seriam uma representação do próprio Evangelho, da palavra de Deus que ele confia. Quer dizer, o Evangelho é entregue a nós e para a nossa própria salvação, e esse Evangelho também ele está aí para ser compartilhado, está para ser proclamado. Então, a questão aqui seria de que ele confia o Evangelho aos seus filhos, aos seus crentes, e eles devem, então, anunciar esse Evangelho de maneira fiel. Francamente, eu tenho minhas dúvidas se nós deveríamos, por assim dizer, bater o martelo sobre uma dessas interpretações, até porque o próprio texto ele não nos permite ser tão taxativos. Talvez a melhor coisa seria dizer de uma maneira mais geral que isso é tudo que o Senhor nos dá, nos confia, a nossa própria vida. No entanto, há um detalhe aí que vale a pena a gente dar uma olhada, quando lá no versículo 29, o Senhor diz ele faz um comentário a respeito daquilo que acontece com aqueles que foram fiéis e aquele um que teve medo e foi infiel, e ele diz, àquele que tem será dado e ele terá em abundância, e ao que não tem, também o que ele tem será tirado dele. São palavras muito semelhantes àquelas que nós encontramos em Mateus, no capítulo 13, nos versículos 11 e 12, lá em quando Jesus está começando a contar as suas parábolas. Os discípulos chegam até Jesus, quando ele conta a parábola do semeador, eles dizem, olha, não está dando para entender o que é isso. E Jesus então vai dizer naquele momento, para vocês os mistérios do reino, eles são revelados, mas para aqueles não. E aí então ele diz palavras muito semelhantes a essas do texto de hoje. Aquele que tem, ele receberá mais, o que não tem, mesmo o que ele tem será tirado. Bom, o que é isso que tem ou não tem? E aí entra um elemento chave para nós entendermos todas as parábolas de Jesus. Na verdade, o que diferencia, naquele caso, no capítulo 13, os discípulos de Jesus de outros, sabendo que as parábolas de Jesus, naquele ponto do Evangelho, no capítulo 13, elas estão colocadas exatamente num momento em que começa mais fortemente a rejeição dos líderes judeus contra Jesus e todo aquele plano que eles vão agora fazer para matá-lo. Então Jesus coloca essa diferença, e qual é a diferença em última análise? Ora, os discípulos, eles não têm nada de melhor do que os outros, mas eles têm isto, eles estão com Jesus, eles estão com Ele, eles estão com aquele que é o reino personificado. E somente tendo o reino personificado consigo, somente havendo essa relação de fé neste Senhor, é que se pode entender aquilo que ele ensina. Bem, se nós trouxermos isso para este momento aqui, para essa parábola, nós poderíamos dizer que o que foi dado, o que foi tirado, trata-se exatamente da revelação do próprio Cristo, a revelação da sua palavra, portanto. Ainda assim, levando mesmo isso em conta, a mim parece que nós deveríamos olhar isso de uma maneira ampla
e entender que o que está em jogo aqui, em última análise, é a relação entre o Senhor e os servos. E, chegando ao final, talvez nós devíamos dizer assim, essa parábola evidencia dois tipos de atitude do servo em relação ao seu senhor. Por um lado, há aquele servo, ou nesse caso são dois, que na confiança do seu senhor, por aquilo que ele lhe confiou, eles vivem a sua vida. Eles vivem a vida que ele lhes deu, com os dons, com os bens, com o evangelho, com a revelação do mistério que é Cristo, com tudo isso. Eles vivem a sua vida e, ao final, eles são acolhidos pelo seu Senhor, porque há uma relação de confiança, porque há uma relação de fé. Por outro lado, nós temos um servo que tem medo, um servo que faz um mau julgamento do seu Senhor, que não confia no seu Senhor. E por isso ele não vive a vida que lhe foi dada. Ele prefere esconder isso. E aqui, novamente, esconder não necessariamente dinheiro, talentos, dons, habilidades, ou evangelho que seja, mas a própria vida que lhe foi confiada. O ponto fundamental é a relação do servo com seu Senhor. Por isso, talvez um bom tema, se nós quisermos achar um tema, poderia ser algo do tipo assim: sendo você um servo de Cristo e vivendo nesse tempo entre a sua ascensão e o seu retorno, não esqueça quem é o seu Senhor. E não esqueça que Ele é um Senhor em quem você pode confiar a sua vida e viver a sua vida. Até porque esse Senhor aqui deu a vida por você. Sabendo quem Ele é e confiando nele, você pode viver a sua vida. Talvez essa seja uma forma de nós trabalharmos esta parábola, essa história de Jesus.